Meus irmãos, meus amigos, graça e paz vos sejam multiplicadas. Estamos de volta com a série Introdução e Esboços aos Livros da Bíblia. E hoje com o livro de Cantares de Salomão. Apesar de ele estar na Bíblia aqui depois do livro de Eclesiastes, não foi colocado cronologicamente de acordo com as escritas, pois Cantares é o primeiro livro que Salomão escreveu, sendo Eclesiastes o último. Mas antes de continuar com a nossa série, e hoje com o livro de Cantares de Salomão, eu gostaria de pedir a você para se inscrever no meu canal, ativar o sininho, deixar seu joinha e compartilhar com seus amigos, nos ajudar nesse trabalho que é de suma importância para aqueles que amam a leitura da Bíblia e até mesmo para quem não ama a leitura da Bíblia, né? Porque às vezes a pessoa está com preguiça de ler o livro completo, e aí quando a pessoa vê esse vídeo, introdução e esboço, vai ter uma noção de tudo quanto o livro diz, e toda a revelação da palavra de Deus que vem no livro. Então, quando você compartilha, é como se você tivesse compartilhando a palavra de Deus, porque na verdade é a palavra de Deus. Então, nos ajude e Deus abençoe grandemente o seu coração. Vamos para as informações essenciais do livro de Cantares. O propósito: cantar o amor entre o noivo, que, de acordo com o livro, era o próprio rei Salomão, e a noiva, a Sulamita, reafirmar a santidade do casamento e descrever o amor de Deus por seu povo. Também retrata o relacionamento de Cristo com a igreja. O autor, o próprio Salomão, a data provavelmente no início do reinado de Salomão. Não tenha, ninguém ainda conseguiu determinar o ano, o mês, essas coisas. O panorama do livro é Israel, em especial o jardim da Sulamita e o palácio do rei. Versículo-chave está no capítulo 6, verso 3, que diz: Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele se alimenta entre os lírios. As pessoas-chaves do livro é o próprio rei Salomão, a Sulamita e o coro formado pelos amigos. Essas são as informações essenciais do livro de Cantares. É um livro pequeno, contado como um dos livros poéticos. E agora nós vamos para a introdução, que é sempre formada de maneira poética, né? Deixando assim um ar de mistério, mas trazendo uma revelação completa do que o livro traz como revelação de Deus para cada um de nós. Muito bem, vamos para a introdução, com as histórias sobre infidelidade, encontros secretos
e romances extraconjugais, a mídia hoje ensina que imoralidade significa liberdade. Isso é a propaganda midiana de hoje. Que a perversão é natural e que o compromisso é algo ultrapassado. Isso em relação ao casamento, principalmente. O sexo criado por Deus e declarado bom tem sido usado de forma banal, transformado em atividade urgente, ilícita e casual. O amor virou sinônimo de luxúria e perversidade e permissividade, algo sem restrição que não exige responsabilidades nem compromissos duradouros. Isso de acordo com a mídia e a sociedade de hoje. Na verdade, a relação sexual, a união física e emocional entre um homem e uma mulher deveria ser uma forma santa de declarar, de celebrar o amor, experimentar o prazer e gerar filhos sob a proteção do compromisso do casamento. Deus considera o sexo importante e as Escrituras contêm inúmeras diretrizes sobre esta atividade. Na Bíblia, o sexo é sempre mencionado no contexto de um relacionamento amoroso entre marido e mulher. Não mostra o sexo de outra forma na Bíblia. Glória a Deus. Especialmente no livro de Cantares, vemos a história da intimidade do relacionamento entre um homem e uma mulher, o amor, o namoro e o casamento. Provavelmente Salomão escreveu este cântico em sua juventude, antes de ser tomado pela obsessão por mulheres, sexo e prazer. O poema contém uma história comovente, um diálogo entre uma donzela judia, a Sulamita, e seu amado, o rei Salomão. Enamorados, eles descrevem com detalhes seus sentimentos um pelo outro e seus desejos de estarem juntos. Em todo o texto, o sexo e o casamento estão colocados adequadamente na expectativa dada pelo próprio Deus. Tem havido muitos debates a respeito do significado de Cantares. Alguns afirmam que é apenas uma alegoria do amor de Deus por Israel. Outros insistem que é uma história literal sobre o amor conjugal. Mas, na verdade, é as duas coisas. Os dois significados estão presentes. Aprendemos sobre o amor, o casamento e o sexo, e vemos como a intimidade e a unicidade do relacionamento entre marido e mulher refletem o amor de Deus por seu povo, como está revelado em Efésios capítulo 5, do verso 22 ao 33. Ao ler Cantares, lembre-se de que você é amado por Deus e comprometa-se a olhar a vida, o sexo e o casamento do ponto de vista do Senhor e não dessa sociedade caída. Muito bem, esta é a introdução do livro de Cantares, muito boa. Não é muito longa, mas muito boa e explicativa. Agora vamos para o esboço. E o esboço está dividido em 4, 5, 6, 7 pontos. O dia do casamento, do capítulo 1, verso 1 ao 2, verso 7. O segundo, lembranças do namoro, do capítulo 2, verso 8 até o 3, verso 5. O terceiro, lembranças do noivado, capítulo 3, verso 6 até o capítulo 5, verso 1. O
quarto ponto, um sonho que causa inquietação, capítulo 5, verso 2 até o capítulo 6, verso 3. O quinto, elogiando a beleza da noiva, capítulo 6, verso 4 até o capítulo 7, verso 9. O sexto, o meigo apelo da noiva, capítulo 7, verso 10 até o capítulo 8, verso 4. E o poder do amor, capítulo 8, verso 5 até o verso 14. Estas são as divisões do livro de Cantares. Cantares é uma canção de amor que honra o matrimônio. As alusões mais explícitas sobre sexo na Bíblia podem ser encontradas neste livro, que muitas vezes tem sido criticado por causa da linguagem sensual empregada pelo escritor. Contudo, a pureza e a santidade do amor representado nele são muito necessárias nos dias de hoje, nos quais o amor, o sexo e o casamento são banalizados. Deus criou o sexo e a intimidade, mas para serem desfrutados dentro do casamento. Um marido e uma esposa honram a Deus quando se amam e desfrutam um do outro. A única forma de honrarmos a Deus no relacionamento é quando amamos um ao outro e o honramos. E isso não se trata de uma ideologia de gênero. Não, isso foi o que Deus determinou. Relacionamento entre homem e mulher. Nunca você vai encontrar na Bíblia alguma aprovação de Deus para relacionamento entre homem com homem e mulher com mulher. Isso você não vai encontrar, porque é contrário à vontade de Deus e contrário à sua santidade e à sua palavra. Então, quem pratica estas coisas com certeza está se rebelando contra o próprio Deus e dizendo que não aceita aquilo que ele determinou e aquilo que ele revelou em sua palavra e aquilo que ele faz. Então, vamos continuar agora com o tema que está dividido em 5 pontos: sexo, amor, compromisso, beleza e problemas. O primeiro ponto é sexo. O sexo é um presente de Deus para a humanidade, mas o Criador restringiu a prática sexual apenas àqueles que estão comprometidos através do casamento. Fora disso, não há permissão de Deus para o sexo. É importante saber que Deus quer que o sexo seja motivado pelo amor e pelo compromisso, não pela luxúria. O sexo é para o prazer mútuo, não para uma satisfação egoísta que muitas das vezes só pertence a um dos dois praticantes. O segundo ponto do tema é o amor. Conforme o relacionamento se consolidou, a beleza do romance entre Salomão e sua noiva aflorou. O poder intenso do amor afetou o coração, a mente e o corpo dos dois amantes. É importante saber que, por ser uma expressão tão poderosa de sentimento e compromisso entre duas pessoas, o amor não deve ser considerado uma banalidade. Não devemos manipular as pessoas para que nos amem. E o amor não deve ser prematuramente encorajado em um relacionamento. Isso deve acontecer naturalmente e sob a orientação de Deus. Glória a Jesus. O terceiro ponto é compromisso, coisa que não existe mais hoje em dia dentro dessa sociedade ímpia, caída e afastada de Deus.
O amor exige muito mais do que um discurso coerente com o sentimento. Exige uma linguagem corporal. O sexo é vital para o ser humano, mas é necessário o casamento para proteger o amor. O casamento é a celebração do compromisso mútuo diário. É importante saber que enquanto o romance mantém o casamento interessante, o compromisso mantém o romance vivo. A decisão de comprometer-se apenas com seu cônjuge começa no altar do casamento, mas deve ser mantida no dia a dia. Que maravilha! Isso é a vontade de Deus revelada através do casamento. Beleza é o quarto ponto do tema. A beleza. E a beleza envolve muito mais do que a visão física que se tem um do outro. Os dois amantes de Cantares elogiaram a beleza que viam um no outro. A linguagem que usaram mostra a espontaneidade e o mistério do amor. O elogio não deve ser limitado à beleza física. Uma bela personalidade e a pureza moral também devem ser louvadas. Que maravilha! É importante a gente saber que nosso amor por alguém faz esta pessoa parecer bonita para nós. Quando você se dispuser a casar, não olhe somente para a atratividade física de uma pessoa. Tente ver outras qualidades que não murcham com o tempo, como a espiritualidade e o compromisso com Deus, a integridade, a sensibilidade e a sinceridade. Pense em coisas importantes que muita gente nem pensa e nem imagina quando procuram um relacionamento. O terceiro ponto, o último ponto são os problemas. Não poderia deixar de existir este ponto, porque em todo relacionamento surgem problemas. Mas vamos ver o que diz aqui. Com o passar do tempo, os sentimentos de solidão, indiferença, isolamento surgiram entre Salomão e sua esposa. Durante este período, o amor esfriou e barreiras foram levantadas. Você pode ver isso através da leitura do livro. É importante saber que através da comunicação, os cônjuges podem reconciliar-se, o compromisso pode ser renovado e o romance restaurado. Não deixe que muros cresçam entre você e seu cônjuge. Cuide dos problemas enquanto ainda forem pequenos e podem ser solucionados. Muito bem, esta foi a introdução e o esboço do livro de Cantares. Se você quer conhecer toda a beleza revelada na escritura deste livro, então leia-o com muita atenção, com muita dedicação e com muita fé em Deus, sabendo que faz parte da revelação da sua palavra falar do compromisso entre um homem e uma mulher no relacionamento amoroso, no casamento que foi criado por Deus para a continuidade da propagação das pessoas no mundo. Deus abençoe cada um grandemente. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade, pelo Espírito Santo colocar em nosso coração, fazer esse pequeno trabalho simples, mas tão importante, desprezado por muitos, mas aqueles que buscam compreender, ver
a importância, vê a necessidade de se ter uma noção do que está escrito na palavra de Deus, e assim, dessa forma, livro por livro, né? Deus abençoe grandemente. Pai querido e santo, nós louvamos o teu nome por mais essa oportunidade, pedimos a tua bênção sobre todos aqueles que porventura vierem a ver este vídeo, e esse trabalho de introdução e esboços possa trazer uma claridade do que a revelação de tua palavra, Senhor, em cada livro traz para os nossos corações, e assim haja um incentivo à leitura da tua palavra para a edificação do teu povo. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.